Olá, meu nome é Ricardo Valadão e nós estamos aqui no meu canal e eu venho trazer para vocês em 2024 duas super novidades. A primeira é que nós vamos ter devocionais e essa série chamará Primeiro Reino. Por quê? Porque antes de mais nada, melhor você estudar a Bíblia, a palavra, ter um entendimento do que Deus tem para você, sobre as promessas que Ele tem na sua vida. E nada melhor do que se conectar com o Criador logo de manhã, primeiras horas do seu dia, e ter esse entendimento, essa reflexão para que as coisas e todos os seus projetos vá bem. Segunda novidade, nós iniciaremos também uma série chamada Simplesmente Gestão. Tem que ser simples, a mudança de mentalidade e também uso de gestão. E o que é a gestão? Nada mais do que você fazer gestão das suas emoções, gestão do seu comportamento e gestão dos seus negócios. Então nós vamos trazer dentro desse canal muitas ferramentas, muitas reflexões, muitos artigos, muitas vezes de revista ou matérias que vá fazer com que o seu negócio prospere. Mas antes você tem que prosperar como pessoa diante do Senhor. Por isso nós vamos começar pelo primeiro reino. Hoje eu começo falando de Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia. Em Gênesis nós vamos entender qual é o motivo da criação, né? Por que Deus criou tudo? Como que foi que Ele criou? O porquê? Você vai ver a origem do pecado, você vai ver a origem da indústria, você vai ver a origem da humanidade, da sociedade, de muitas outras situações que Deus vai dando origem. Ele criou a agricultura, Ele criou os animais, os vegetais, tudo que você vê na natureza foi Ele que criou. E como que Ele fez isso? Então é muito bom a gente começar. O ano passado, para vocês terem uma ideia, eu li a Bíblia quase completa. Esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar os estudos sobre esses capítulos. Os estudos, são 66 capítulos da Bíblia. Eu gosto muito de ler um capítulo no começo, mas sempre ler um Provérbios todos os dias. Hoje nós estamos no dia 3 de janeiro, então se eu fosse falar a respeito de uma reflexão em Provérbios, nós iríamos falar sobre Provérbios 3, tá? Mas, como tudo está dizendo no início, vamos falar de Gênesis. Então, no início significa que nada antes existia. Então Deus faz o universo, Deus faz a terra. E ele diz assim, no início a terra era sem forma e vazia. Eu costumo dizer para os meus alunos no primeiro dia de aula que eles são exatamente assim como a terra, sem forma e vazia. Não vazio porque eles não entendem nada ou porque eles são pessoas que não pensam. Não, não é isso. Vazio porque daquele conhecimento no qual eles vão passar por uma jornada, eles estão vazios. E aí eu uso dessa frase para deixar a mente deles aberta para o aprendizado. Porque se você ficar carregando tudo na tua mente, você vai chegar a um momento da sua vida que você vai ter uma obesidade cerebral, você não vai conseguir utilizar os pensamentos. Então o que eu falo? No início, a terra era sem forma e vazia, mas já existiam os elementos, tá? Nós vamos ver lá na frente que Isaac Newton, quando consegue enxergar o núcleo do átomo, ele vê solidificado e ele chama aquilo de matéria. E na verdade, 100 anos depois, outro pesquisador, que agora eu não me lembro o nome, enxergou o núcleo que tinha dentro daquela matéria. E era o quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Então tudo mostra que na criação a Trindade já existia, o Pai, o Filho e o Espírito. Daí, quando você vai lendo Gênesis, quando ele vai falando que o Espírito voava sobre as águas, Deus vai pegando os elementos e vai constituindo a forma da Terra, a forma do universo. E aí ele fala que haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Porque as trevas já existiam nos abismos, ou seja, na escuridão, porque um abismo não tem nada, não tem a matéria, não tem nada. Então Deus já vai moldando a sua criação.
E aí a gente vai decorrendo o capítulo 1 e a gente vai vendo que depois disso ele fez o quê? Ele fez os animais, ele faz as plantas, ele separa a porção seca da porção molhada, que é a água, e faz divisão de águas, ou seja, a água salgada e a água doce. Deus vai criando tudo, assim como você. Quando começa algo novo, precisa criar tudo de novo. Você cocria as coisas, porque a Deus coube a missão de encobrir tudo e ao homem descobrir tudo. Então, quando você inicia algo novo na sua vida, seja lá um projeto, seja um estudo, um casamento, um relacionamento, você vai começar a descobrir situações. Você vai descobrir novos sentimentos, você vai descobrir seus limites. Quando você começa a ir na academia, no primeiro dia, você descobre que é gostoso, porque você sai com uma sensação gostosa de inserir dopamina no seu sangue, serotonina, ocitocina. Mas no segundo dia você descobre o quê? A dor. Porque os seus músculos eles se contraíram, eles se romperam e aí você descobre a dor. A mesma coisa você vai descobrindo nos seus projetos, pelo que você se compromete a iniciar. Então todo início é o momento de você criar novos caminhos, criar novos relacionamentos, criar novas situações onde você tenha novos resultados. Deus criou o homem no sexto dia. Porque você imagina se ele tivesse feito o homem antes, o tanto de palpite que ele ia dar. Não, Deus, faz assim não, faz desse jeito. Porque o homem, ele já acha que sabe das coisas, né? Mas Deus já entendia como o homem pensaria. Então, só no sexto dia Deus faz o homem. E o homem é feito do barro, né? E Deus forma o homem da matéria que já existia na terra. E aí ele dá o corpo que nós temos hoje, carnal, né? E chama nós de homem, mas a alma e o espírito de Adão já estava sendo feito lá na Trindade, que é a pericorese, que é a dança da Trindade quando se gera uma alma. Isso aí os teólogos vão dizer melhor do que eu. Eu não sou teólogo, eu sou uma pessoa que é ávida por conhecimento e gosta de estudar e entender o motivo das coisas. Por quê? Porque quando eu me relaciono com outras pessoas, eu entendo que ela é uma imagem e semelhança do Criador, que dentro dela há porção de Deus, há porção da matéria, prótons, elétrons e nêutrons, que é a matéria da criação. Então, depois dos primeiros capítulos, nós vamos do primeiro capítulo, e aqui na Bíblia, eu uso a Bíblia King James, nós vamos olhar aqui o sentido da palavra, né? No início, ela tem uma tradução que é chamada no hebraico de Barshit, ou Barshit, que é em princípio ou no início, que significa que Deus construiu tudo a partir da sua vontade de modificar aquilo que já existia. E aí ele começa a criar todas as coisas. E por último, Deus cria a mulher. E aí ele vê que o homem estava sozinho naquela imensidão de animais, de florestas, de mar. E o homem deu nome às coisas, deu nome aos animais, mas ele se sentiu sozinho, porque tudo que Deus fez, ele fez em par. Ele deu os pares dos animais e depois ele viu que o homem se sentiu sozinho, então ele cria a mulher, faz o homem adormecer, tira a sua costela, chamada costela de Adão, e cria a mulher. Então Deus deixou o melhor por último, tá? Para você parar de achar que é o bambambam, ele faz as mulheres por último, porque é a cereja do bolo, é o que ele tinha de melhor para fazer. Então ele faz a mulher, ele aperfeiçoa o homem na mulher,
e aí sim ele descansa. E descanso, chama na Bíblia, é desfrute, não é algo que Deus parou de fazer. Simplesmente ele já sabia que fez tudo o que tinha que ser feito. E aí ele desfrutou do quê? Ele desfrutou da companhia do homem. Olha só, Deus descia no paraíso todos os dias para conversar com o homem, para ter o homem como companhia. Olha que privilégio. Imagina Deus descendo todo dia para conversar com você e perguntar, e aí, como é que foi seu dia? E muitas vezes nós homens não temos a sensibilidade de perguntar aos que estão perto de nós como foi o seu dia. E Deus tinha esse compromisso com o homem de ter um relacionamento. E depois que Adão peca, existe uma série de tratativas que Deus vai fazer, e aí a gente vai falar isso nos próximos capítulos, e aí eu vou fazer um estudo um pouco mais técnico para vocês entenderem o que é Gênesis por completo, né? Porque é um dos livros mais magníficos, onde você vê o poder de Deus, a gente vê o amor de Deus e também vê que Deus também é um Deus de disciplina. Deus quer que você obedeça a Ele. E só de pensar que Adão tinha um relacionamento com Deus, e hoje, através de Cristo Jesus, nós também podemos ter o mesmo relacionamento que Adão tinha. Deus habita em nós. Então, quando a gente fala primeiro reino, a gente lembra lá da oração que Cristo nos ensinou. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus já está em vós, Jesus diz, que o reino de Deus está entre nós. Então devemos sim dedicar as primícias da nossa vida, primeiro o reino, depois as demais coisas serão vos acrescentadas. Então eu encerro esse primeiro episódio agradecendo de coração todos vocês que já estão inscritos no meu canal. Compartilhe esse vídeo, peça para que mais pessoas possam vir ter esse entendimento, de ter um momento de devocional, de explicação da palavra. Eu vou dar o estudo que tem na Bíblia King James de maneira às vezes resumida, às vezes nós vamos ler alguns trechos e vamos falar alguns tópicos, mas que seja de uma forma leve, de uma forma tranquila. E eu aqui encerro fazendo uma oração para que os seus negócios, a sua vida, a sua família, a sua saúde vá bem também. Amado Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um dia o Senhor derramou as suas misericórdias sobre nós. Pai, abençoa cada um dos inscritos nesse canal, que a vida deles vá bem, que os seus projetos também, que a sua saúde vá bem, que a sua família seja edificada em espírito e em verdade. E tudo isso, Senhor, fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço e aqui a gente encerra o primeiro episódio. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.